Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei em alguns vídeos anteriores, né? Tem bastante vídeo, mas eu já falei em um vídeo anterior, que é a ansiedade, né? Esse mal que acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas e criando situações e criando sintomas físicos, inclusive, que podem desestabilizar uma pessoa e perturbar toda a sua vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Retomar esse assunto e falar como é que se pode identificar a ansiedade e o que se faz para resolver. É claro que a ansiedade é uma questão que tem que ser resolvida com terapia, tá? Com a compreensão de si. Mas é importante saber também que existe alguma forma que você pode ir amenizando esse transtorno, essa questão psicoemocional, para que você não sofra tanto com os efeitos da ansiedade na sua vida. Então vamos tentar refletir como é que isso surge, o que se pode fazer para que a gente possa amenizar esse impacto da ansiedade sobre as nossas vidas, ok? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Bem, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. É importante entender que a ansiedade é um sintoma de uma situação que você está vivendo. E, na realidade, é uma situação da sua construção pessoal. Então, a ansiedade, aquela sensação que você sente, é um sintoma que demonstra qual é o grau, qual é a complexidade da sua questão emocional, da sua situação emocional daquele momento. Então, como eu falei anteriormente, é importante fazer uma terapia. Mas que para a gente possa amenizar isso, é importante entender, né, e identificar 4 questões que podem facilitar no trato com a ansiedade. Não vai eliminar, mas vai facilitar no trato com a ansiedade. A primeira coisa é o seguinte: você tem que identificar situações de ansiedade. Então, em que situações eu me deparo com esse sintoma, com essa sensação? Falando em público, no trabalho, falando com alguém, esperando, tendo uma expectativa de alguma coisa. Em que situação eu percebo que esta questão está se desenvolvendo em mim? É muito importante, porque a pessoa que é ansiosa, ela não fica ansiosa 24 horas por dia, todos os dias, em todas as situações. Existem situações que despertam a ansiedade desse indivíduo. Então é muito importante você identificar em que situações você se depara com essa questão. O outro ponto é você identificar o seu comportamento durante a ansiedade. O que você faz? Tem pessoas que criam comportamentos de compensação. Eu quero dizer, quando a pessoa está sentindo aquele momento de ansiedade, ela se direciona para uma atitude que, no entender dela, vai amenizar, vai tranquilizar. Isso é perigoso, né? Porque pode criar, avançar nesse transtorno da ansiedade, criando o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Quando você, para se tranquilizar, para se achar que aquela situação está normal, que ela não oferece risco, você cria um ritual que lhe passa a ideia de tranquilidade. Então é muito importante você se atentar para isso. Se você cria comportamentos de ansiedade, que você acha que fazendo aquilo vai amenizar os sintomas, isso pode resolver naquele momento, mas é muito perigoso, pois pode criar no seu pensamento, né, na sua consciência, de que você necessitará sempre daquilo para resolver essa questão. Então é muito importante perceber também qual é o seu comportamento durante a ansiedade. A outra coisa é o seguinte: você tem que relacionar tanto as situações de ansiedade quanto com os comportamentos de ansiedade com a sua vida. Você tem que colocar esses momentos, as situações, com a sua vida, com as realidades que você viveu, os momentos que você viveu, para você fazer as conexões.
Porque a ansiedade ela surge daí, ela surge de um momento inicial, do momento que dá o start da ansiedade, que cria no seu inconsciente a perspectiva ou a expectativa do que aconteceu naquele momento lá atrás irá acontecer sempre. Então, por isso, essa sensação e o estado de alerta, porque inconscientemente você acha que o que aconteceu naquele momento, mesmo sem perceber que está fazendo essa conexão, irá acontecer. Então, você fica naquele estágio. Então, é importante você fazer a conexão das situações da ansiedade, os seus comportamentos de ansiedade com a sua vida. Fazer uma análise da sua trajetória emocional até ali para fazer as conexões. E o último ponto que é importante, você tem que acabar com os padrões. Todo mundo segue um padrão de comportamento que leva à ideia de normalidade, à ideia de tranquilidade, à ideia de segurança. Então a gente repete aquele comportamento de uma forma sequencial, porque para a gente aquele comportamento nos coloca num lugar de segurança, num lugar onde as coisas vão acontecer da maneira que a gente espera. Então a gente tem um padrão de comportamento com os outros, a gente tem um padrão de comportamento no trabalho, a gente tem um padrão de comportamento nos nossos relacionamentos, a gente tem um padrão de comportamento em qualquer situação, quando vai viajar, quando está em casa, quando está no bar e assim por diante. Esse padrão de comportamento cria uma ideia sequencial de que a vida funciona assim. Quando a vida ou uma situação ela foge desse padrão, as pessoas ficam desestabilizadas, elas ficam sentindo que alguma coisa não está certa. Então você tem que evitar esse padrão de comportamento. Então, em momentos tranquilos da sua vida, quando você percebe que você está seguindo, você está cumprindo ali um padrão de comportamento, uma sequência de comportamento, quebre ele. Faça diferente. Você está se relacionando com uma pessoa e você vê que você está seguindo o mesmo padrão que você sempre segue, tem que quebrar ele. Haja de uma outra forma. Se você só vai para lugares que você conhece e tudo mais, quebre esse padrão de comportamento e coloque um lugar novo onde você vai. Se você só se relaciona com um grupo de pessoas, tente se aproximar de outras pessoas. Quebrando esse padrão de comportamento, esse padrão de atuação, você coloca na sua cabeça que a mudança ela é possível, que a mudança ou que o diferente não oferece tanto risco assim. E aí sim você vai ali tentando controlar a ansiedade que surgiria quando um fato novo, uma questão nova iria acontecer, quebrando o seu padrão sem você ter o controle disso. Então, o ponto fundamental para amenizar a questão da ansiedade é quebrar os padrões de comportamento. Mas é importante que você faça aqueles pontos anteriores. Identificar as situações de ansiedade, identificar o seu comportamento de ansiedade, fazer a correlação com o histórico da sua vida, que é muito importante, você vai perceber talvez de onde vem, né, qual é o início dessa conexão mental, e aí sim depois começa a quebrar o seu padrão de comportamento. Não precisa ser uma forma muito exagerada, mas aqui, ali, de uma forma pontual, já vai dar a ideia para você de que as coisas podem mudar, que o inesperado pode acontecer, e aí vai amenizar muito a sua situação de ansiedade. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Para finalizar, não esquece de dar o like, de se inscrever se não está inscrito, ativar as notificações e compartilhar com as pessoas, com os grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.